Olá, novamente, continuando sobre o nosso conteúdo de soluções, parte 2, vamos conhecer um pouquinho onde se encontram essas soluções em nosso dia a dia. Elas se encontram no nosso dia a dia facilmente? Sim, com certeza. Ela pode estar presente na atmosfera, através do nosso ar e da mistura de muitos gases assim existentes em nosso meio, como também ela se encontra na água do mar. Sabemos que o mar é uma mistura de água e de sais, certo? As soluções elas podem ser classificadas quanto ao seu estado físico, como também pela sua quantidade de soluto. Como assim? Não entendi ainda. Estado físico, vocês lembram que uma, uma determinada substância ela pode se encontrar na forma sólida, líquida ou gasosa. Em relação às soluções, não é diferente. Então vamos lá, observem. Soluções sólidas. Aqui nós temos uma peça de aço, certo? Essa peça de aço ela é formada de dois componentes. Ela é formada de ferro e ela é formada de carbono. Juntando essas duas substâncias, nós temos então a solução aço. Essas duas substâncias elas se encontram na mesma fase, ambos no estado sólido, ou seja, uma solução sólida ela se apresenta, só ocorre entre dois sólidos. Temos também um outro tipo de solução que são as líquidas. Uma solução líquida, temos aqui como exemplo o vinagre, ok? O vinagre ele é formado de ácido acético mais água, de dois componentes, ácido acético mais água. As soluções líquidas, elas podem tanto ocorrer entre dois líquidos, podem ocorrer entre um líquido e um sólido, ou pode ocorrer entre um líquido com um gás. Vamos aqui ao próximo exemplo, as soluções gasosas. As soluções gasosas, assim como as sólidas, elas só podem ocorrer entre as suas propriedades iguais, ou seja, as gasosas só podem ocorrer entre dois gases. Como exemplo aqui, nós temos o gás de cozinha, que ele é formado de um gás butano mais outro gás propano. Ok, gente? Beleza? Então, é isso, certo? As soluções em relação ao seu estado físico, ela pode se apresentar sólidas, líquidas ou gasosas, certo? Agora nós vamos ver a solução em relação à quantidade de soluto. Para isso, nós vamos observar uns exemplos. Prestem bem atenção nesse exemplo. Olha, temos aqui um recipiente, um sistema, certo? Com uma quantidade de sal. O sal de cozinha se dissolve ao ser adicionado na água, não é isso? Correto? Correto mesmo. O que acontece? Geralmente, a gente acrescenta uma quantidade maior de sal. Aí você observa que aquela quantidade ela não vai ser totalmente dissolvida. Tá vendo aqui? Aconteceu aqui uma quantidade maior de sal que não foi totalmente dissolvida. E essa quantidade de sal, de açúcar, qualquer outro soluto que está em excesso, ela vai ser depositada no fundo do recipiente, no caso aqui do copo. E essa quantidade de sal que está em excesso aí a gente chama de precipitação ou corpo de fundo, pois esse sal ele vai precipitar, vai ficar em evidência, não é isso? A solução continua sendo homogênea? Sim, com certeza, só que houve aí uma quantidade maior de soluto. Então esse sal que estava além do que o necessário, ele precipitou e virou um corpo de fundo, certo? Então vamos lá continuando. Para sabermos a quantidade máxima de um soluto a ser dissolvido em
em uma solução, vamos usar o processo de solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Prestem bem atenção. A pergunta é: qual é o máximo de sal que se dissolve? Como é que a gente vai saber disso? Como eu falei, através de um processo de solubilidade. Primeiro, devemos considerar 3 fatores para determinar a quantidade exata nessa solução. Esses 3 fatores é o seguinte: a quantidade de soluto que você vai adicionar, a quantidade de solvente que você vai adicionar e também a temperatura em que se encontra esse sistema, certo? Então, esses são os 3 fatores que devemos considerar para determinar o coeficiente de solubilidade nas reações. Então, continuando aqui, resumindo, temos a relação entre a quantidade de soluto que se dissolve em um determinado solvente a uma dada temperatura, é o que chamamos de coeficiente de solubilidade. Para isso, nós vamos usar essa fórmula, uma fórmula bem simples, certo? Coeficiente de solubilidade, onde você tem a relação da quantidade de soluto sobre a quantidade de solvente. Essa quantidade de soluto no caso, a massa do soluto, que pode ser em gramas, quilogramas, com o volume do solvente, que pode ser em ml ou litros, ok? A uma determinada temperatura. Continuando aqui. Então, vamos usar aqui esse exemplo. Olha aqui um exemplo. A 0 graus Celsius, em 1 litro de água, pode-se dissolver no máximo 357 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Ou seja, que eu vou ter essa quantidade de sal que pode ser dissolvida em 1 litro de água. Colocando certo no meu coeficiente, aí você vai ter a quantidade ideal necessária. 357 para 1 litro de água, e isso é o necessário, ou seja, meu coeficiente, você vai dividir, certo? Essa massa pelo volume e você vai ter o coeficiente de solubilidade, ou seja, que é a quantidade ideal para ver uma dissolução nessa reação. E lembrando que se encontra a 0 graus Celsius. Sabendo disso, então vamos observar aqui alguns sistemas. Observem direitinho. Vamos lá. O coeficiente do cloreto de sódio em água é 357 para 1 litro, a 0 graus Celsius. Nesse sistema aqui, gente, foi adicionado 200 gramas de sal de cozinha em 1 litro de água a 0 graus Celsius. Todo o sal vai se dissolver? Sim, com certeza. Só que vai ter um porém. Se vocês observarem, eu tenho menos soluto para ser dissolvido do que o meu coeficiente de solubilidade. Aqui determina que é 357 para 1 litro. E aqui eu tenho 200 gramas para 1 litro. Ou seja, eu tenho pouco soluto a ser dissolvido. Isso está abaixo do meu coeficiente de solubilidade. Então, quando isso ocorrer, quando uma solução possui menos soluto do que o coeficiente de solubilidade, temos então uma solução classificada como insaturada, que é onde tem menos soluto do que o seu coeficiente de solubilidade. Continuando aqui o próximo sistema. Temos aqui, certo? Continuando com a mesma
com o mesmo coeficiente, 357 para 1 litro a 0 graus Celsius, e nessa reação foi adicionado a mesma quantidade do meu coeficiente de solubilidade. Então, claro, evidentemente, se tem a mesma quantidade, certo? Todo o processo vai ser completo. Esses 357 gramas é igual ao valor do coeficiente de solubilidade. Então, quando eu tenho uma quantidade que eu vou adicionar no sistema igual ao coeficiente, eu classifico essa solução como saturada, certo? Quando uma solução possui a mesma quantidade de soluto que o coeficiente de solubilidade, temos então uma solução saturada, certo? Vamos agora observar esse outro sistema. Observem esse outro sistema. Temos aqui 400 gramas de sal de cozinha. Nesse sistema, eu estou colocando mais sal do que o meu coeficiente de solubilidade, ou seja, eu estou acrescentando aí mais 43 gramas de cloreto de sódio, não é isso? Se adicionarmos 400 gramas em 1 litro de água, o sal vai precipitar. Lembra o que é precipitar? É quando vai gerar, não é, gente? Um corpo de fundo lá no seu recipiente, pois 400 gramas por litro está acima do coeficiente de solubilidade. Aí você tem aqui um precipitado de 43 gramas. Quando isso acontecer, você classifica a solução como saturada com corpo de fundo, certo? Ela continua sendo saturada, mas agora vai apresentar um corpo de fundo, que é um precipitado no seu recipiente, ok? Continuando aqui. E para finalizar, nós temos a chamada solução supersaturada, gente. Se você ler aqui, ó, quando a solução possui mais soluto que o coeficiente de solubilidade, temos uma solução supersaturada. Como assim, professora? A senhora acabou de falar que se houver uma quantidade maior de soluto, não é saturada com corpo de fundo? Sim, mas o que acontece? Também existe a solução supersaturada, que também vai ter essa quantidade maior de soluto. Porém, algo de diferente vai diferenciar ambos os dois sistemas. Qual a diferença? A temperatura, ou seja, que vocês observaram que nas soluções insaturadas, nas soluções saturadas, nas saturadas com corpo de fundo, ambos estavam na mesma temperatura, certo? Mas o que acontece na supersaturada? Que na supersaturada haverá um aumento dessa temperatura. E quando aumentar essa temperatura, vai elevar o coeficiente de solubilidade. E com isso, certo, vai ter uma modificação. Por isso que ela é muito parecida com a saturada com corpo de fundo. Mas o que vai mudar, certo, é esse aumento de temperatura. A temperatura vai ser diferente de ambas as outras soluções, ok? Aí você pode até observar aqui nesse quadro, ó, em 0 graus Celsius, nós temos um coeficiente 357. E quando você altera as temperaturas, tá vendo? Ó, em 20 graus Celsius, 40 graus Celsius, 60 graus Celsius, houve um aumento no coeficiente de solubilidade. Então, é esse aumento, gente, que vai classificar a solução não mais como saturada com corpo de fundo, mas
solução supersaturada, porque houve um aumento de temperatura e com isso aumentou o coeficiente de solubilidade. Beleza? Então está aí, certo, nosso conteúdo sobre soluções químicas, certo? Lembrando que uma solução é uma mistura homogênea. Os componentes dessa solução, elas são classificadas de soluto e solvente. As soluções são classificadas quanto ao seu estado físico em sólida, líquida e gasosa, e quanto à sua quantidade de soluto em insaturada, quando eu tenho pouco soluto do que o ideal do coeficiente, saturada, quando eu tenho a quantidade ideal igual ao do coeficiente de solubilidade, saturada com corpo de fundo, quando eu vou ter um excesso de soluto, e supersaturada, quando houver uma mudança de temperatura, elevando assim o coeficiente de solubilidade, ok? Então vamos agora, certo, às nossas questões. Vamos aplicar na prática o que vocês aprenderam agora na teoria. Até mais, gente!